Sem o Espírito Santo não se compreende os mistérios de Cristo. Estamos celebrando a solenidade de Pentecostes e hoje nós vamos refletir brevemente com a primeira, segunda leituras e o Evangelho. A primeira leitura, quando chegou o dia de Pentecostes, diz a leitura, isto é, 50 dias depois da Páscoa. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre cada um deles. Veja, o Espírito não é um dom adquirido, tá? Com esforço. É um dom doado. É Deus que continua a se doar. Deus que continua a se doar à igreja, aos discípulos, à humanidade. E quando os discípulos começam a falar, todos aqueles que estavam ali de diversas partes começam a compreender e dirão: como é que nós os escutamos na nossa própria língua? A língua é a língua da salvação. É a palavra sobre Cristo. Agora os discípulos compreendem o mistério de Cristo. Jesus já havia anunciado, mas os discípulos não compreendiam. Agora, compreendendo, não por um esforço do seu entendimento, mas como consequência da ação do Espírito, os discípulos agora revelam os mistérios de Cristo, já revelado por Cristo, mas agora eles dizem, e o povo compreende. Só se compreende o mistério de Cristo no Espírito Santo. O Espírito Santo faz compreender a palavra comunicada por Jesus. É o Espírito que faz adentrar as profundezas do mistério pascal. Sem o Espírito, seria impossível compreender as profundezas do mistério pascal. Sem o Espírito, é impossível adentrar na oração e ser um orante e rezar como filho. São Paulo, na segunda leitura, diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. O Espírito não nos diz nada de novo. Preste atenção aqui nisso que estou dizendo. O Espírito não nos diz nada de novo. Nos faz compreender os segredos que Jesus revelou do Pai. Nos faz compreender os segredos. O Espírito não nos diz nada de novo, repito, porque tudo que o Pai queria dizer, nos dizer, Ele disse por meio do Filho. E o Filho é a palavra. Quem diz isso não sou eu. É Santo Padre João da Cruz, doutor da Igreja. Que o Espírito agora começa a revelar os segredos. Jesus já havia revelado, Jesus revelou, mas é por meio do Espírito, é no Espírito, é com o Espírito que compreendemos as palavras de Jesus. Ou seja, a palavra de Jesus é a palavra divina e não se compreende sem ajuda divina, sem ação do próprio Deus, o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Veja, o Espírito é o vínculo da unidade. O Espírito é a alma da igreja. É a alma da igreja, é o vínculo da unidade. Mas nós não temos os mesmos dons. Os nossos dons não são iguais. Mas todos devem estar voltados para a unidade. Qual unidade? A unidade no Espírito.
todos participamos e somos o corpo de Cristo. Isso é possível porque o Espírito é a alma da igreja. É o vínculo de unidade. Quando eu não sou vínculo de unidade, estou dando contra-testemunho da minha vida cristã. Às vezes, na comunidade, na família, no trabalho, acabamos sendo vínculos de confusão, vínculos de desunião, melhor dizer, causadores de desunião. Faça um exame de consciência. A sua vida, os seus atos, suas palavras são causas de desunião, de divisão ou de unidade? Se você percebe que suas palavras causam divisão, comece a rezar ao Espírito Santo para que purifique seu coração, purifique a sua vida e que você esteja aberto para receber esse dom da unidade. Esse dom da unidade requer de nós uma resposta de vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. Quem não vence a si mesmo não consegue conviver. Claro, você não tem que esperar agora para vencer 100%. É um trabalho cotidiano de nosso esforço. Mas nós não conseguimos nada sem a ação do Espírito em nós. Mas falta a abertura, obediência ao Espírito. O Evangelho diz: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, a missão dos discípulos seria ineficaz. Sem o Espírito Santo, o que os discípulos dissessem, ninguém compreenderia. Sem o Espírito Santo, os discípulos nem mesmo compreenderiam para dizer. Eu diria até, sem o Espírito Santo, os discípulos não acreditariam. Porque a fé também é dom. Os discípulos portam a força de Cristo, não é uma força própria. É o seu Espírito, é o Espírito de Cristo. Sem o Espírito Santo, a liturgia seria um grande museu. Sem o Espírito Santo, não teria eficácia nenhuma a consagração da Eucaristia, do pão e do vinho. Sem o Espírito Santo, não teríamos batizados, apenas a cabeça seria molhada, o corpo seria molhado. Sem o Espírito Santo, não teríamos crisma, apenas seria um óleo colocado na testa com palavras sem significado e vazias. Um museu histórico. Sem o Espírito Santo, a oração seria uma perda de tempo, uma falta do que fazer. É o Espírito que nos move, é o Espírito que reza em nós e nos faz dizer ao Pai o que o Filho nos ensinou. Sem o Espírito Santo, o trabalho caritativo da igreja seria um trabalho belo, porque é um trabalho virtuoso, mas não teria vínculo com o coração de Deus, porque é o Espírito que vincula as nossas boas obras ao coração do Pai, que é bondoso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no seu amor e que nesse tempo de Pentecostes abramos o nosso espírito ao Espírito de Deus. Amém.